Um homem foi morto em Patrocínio Paulista após o confronto com a polícia militar. Horas antes da confusão, ele teria praticado um estupro contra duas mulheres que saíram da festa do peão da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele deixa o cemitério da cidade, estava escondido no cemitério, segue as vítimas e aí ele vai cometer o crime. A imagem está na tela para você, repara, ó. As vítimas estão andando ali pela avenida, próximo ao recinto da festa do peão. Ele pulou o muro do cemitério, saiu seguindo as duas jovens, tá vendo, ó? Aí ele do outro lado, ó, usando um colete refletivo, aqueles que geralmente o guardador de carro usa, né? Ele vai seguindo essas mulheres, vai observando para onde elas vão e aí, em certo momento, elas acabam entrando em um terreno baldio ali na região. E aí depois já é a imagem quando elas saem do terreno pedindo socorro e as pessoas tentam correr atrás desse homem que teria cometido ali o estupro, né, momentos antes. E aí o pessoal percebe que elas estão bem nervosas, precisam de ajuda, são amparadas ali pelas pessoas que ainda estão deixando a festa, pouco tempo depois das duas terem sido estupradas. Olha a imagem, tem o começo da imagem, o momento que ele sai do cemitério. Olha lá, ó, agora, ó, tá vendo, ó? Ele estava escondido dentro do cemitério, ó, tá vendo? Aí ele pula o muro, percebe que as vítimas vão passar pela avenida e aí ele fala, bom, agora eu vou estuprar essas duas jovens que caminhavam sozinhas ali no meio da avenida. E aí ele vai seguindo, ó, tá vendo? As jovens, ó, vão caminhando, estão usando ali bota, roupa da festa de peão, tinham acabado de acompanhar a festa do peão, isso já era madrugada em Patrocínio Paulista. Ele vem seguindo, olhando ali as duas jovens e depois ele vai até um terreno baldio que fica ali na mesma região e acaba ameaçando as duas e cometendo os estupros. Olha a imagem, o momento que elas saem para pedir socorro. E a nossa equipe foi até o local, depois que a polícia encontrou esse homem, ele reagiu contra a polícia e a polícia tirou a vida dele. Sabe como eu sei? É porque eu estava lá. E a nossa equipe veio até Patrocínio Paulista, onde uma ocorrência, um confronto entre um homem e policiais militares, acabou com esse homem morto nessa rua, onde a nossa equipe encontrou o local isolado. Esse confronto entre esse homem que acabou perdendo a vida e os policiais aconteceu no quintal dessa casa vizinha onde a vítima morava. A informação é que essa ocorrência começou bem antes, ainda aqui, ó, pouco depois que havia acabado o show na festa do peão da cidade em Patrocínio Paulista. Eu estou aqui, bem em frente ao recinto da festa. E foi aqui que a primeira ocorrência aconteceu. Segundo as informações da polícia, esse homem estava trabalhando aqui no local como guardador de carros. Quando o show terminou, duas mulheres saíram e vieram caminhando pelas ruas em torno aqui do recinto. Foram até um terreno, aguardar o namorado de uma delas, pegar o carro para conseguir deixar o local e voltar para Franca, já que as vítimas não moram aqui em Patrocínio Paulista. Foi aí então que esse guardador de carro, segundo a polícia, percebeu que as duas estavam sozinhas em um desses terrenos baldios que ficam em torno aqui da festa, foi até lá e ainda, segundo o boletim de ocorrência, acabou estuprando as duas. Nesse caso, ele fugiu desse ponto. Depois, as duas chamaram a polícia, pediram por socorro, foram até o plantão policial e registraram um boletim de ocorrência. Imagens de uma câmera da prefeitura acabou identificando esse guardador de carros. Foi aí que a polícia, com essas imagens, foi até a vítima, que reconheceu, as duas mulheres acabaram reconhecendo que esse homem era realmente o criminoso. Os policiais já conheciam esse homem aqui de Patrocínio Paulista, foram até a casa dele, justamente nessa rua onde aconteceu a morte dessa vítima. Nossa equipe foi até o local, conversou também com os vizinhos, que na hora acabaram escutando toda essa confusão. A polícia foi até a casa, o homem tentou fugir, tentou arrancar a arma da mão do policial, conseguiu pegar a arma de choque e no confronto com a polícia ele acabou sendo alvejado e morto. O casal que mora na casa acabou escutando os disparos e conversou com a nossa equipe. Veja. Quem que acordou primeiro com o disparo? Nós estávamos acordados e aí nós estávamos dormindo, nós tínhamos acabado de deitar, assistir um filme e foi deitar. Aí nós dormiu, aí quando eu dei aquele tiro que deu, já pulei no chão e fiquei andando na casa de medo, sabe?
E isso era mais ou menos que hora? A senhora se recorda? Ah, eu não sei as horas, eu não sei mais ou menos não. Já era bem tarde da noite. Mais ou menos às 4 horas. E aí vocês ouviram os disparos, acordaram assustados, o senhor chegou, a sua esposa se deitou, o senhor chegou a sair, como foi? Esse que saía aqui fora, mas não deixou, né? Não, que sair eu falei, vai dar um tiro errado nele e não vai dar certo. Vamos ficar aqui dentro, quietinho aqui dentro. Nós ficou quietinho lá dentro. Nós ficou quietinho, não mexeu com nada. Não sabia o que era, mas sabia que tá dentro da casa da senhora. Sabia que estava aqui dentro. Se eu fosse abrir a porta ia dar problema, né? Se eu fosse abrir a porta ia pior. Aí, porque o medo era mais. Então aí eu não abri a porta e nós ficou quietinho lá dentro. E que horas que a senhora conseguiu sair, que alguém te chamou, a polícia chamou? Ninguém me chamou, não. Não, eu fui ver a polícia agora de manhã cedo, que eu estava fazendo café. É que eu vi que tinha acontecido coisa ao redor da minha casa, né? Aí que eu fiquei. Eu falei, gente, quem que é, né? E a senhora conhecia esse vizinho, esse homem? Esse vizinho, esse aí há muitos anos que eles moram aí, mas eu não tenho contato com eles, não. Eles pra lá, nós pra cá. O senhor também na hora, então o senhor acabou não saindo, o senhor voltou pra dormir? Como que foi? Eu voltei pra cama. Dormiu e só escutou o barulho, a movimentação. Eu não estranho pra levar um tiro aí, eu peguei e fiquei quietinho na cama. E aí pela manhã o senhor chegou a sair no quintal, como que foi? Já foi de manhã, já estava amanhecido o dia que eu levantei, fui até na porta, conversei com os policiais. Foi só isso. E foi nesse ponto do quintal, a gente percebe que o muro é um pouco mais baixo, que o vizinho acabou pulando para tentar escapar da polícia. Aqui dá para ver ainda alguns fios dessa arma de choque, que, segundo os policiais, chegou a ser retirada das mãos de um deles. Então esse homem veio para cá, ainda tentou atirar essa arma de choque contra a polícia, mas aqui nesse ponto ele acabou então correndo sentido a casa desse casal de idosos. Um pouco mais acima, ele acabou atingindo então pelos disparos e morreu ainda aqui no quintal dessa casa vizinha. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil não quiseram gravar entrevista para dar detalhes do caso, que ainda vai ser investigado. Tanto os estupros que teriam acontecido aqui na região onde fica o recinto da Festa do Peão, em Patrocínio Paulista, já que as duas vítimas foram para o hospital, tiveram alta, foram até o IML fazer todos os exames necessários e agora o caso será investigado. E também a morte desse homem, que seria esse guardador de carros, que seria o autor do estupro, mas no confronto com a polícia acabou levando a pior. Com imagens de Claudinei Perecim, aqui de Patrocínio Paulista, para o Balanço Geral. Olha, um caso realmente que chamou muita atenção no final de semana, né? E a polícia ainda não deu detalhes, ninguém quis falar, tanto a civil quanto a militar, né? A família também questiona se precisava ter atirado, mas enfim, né, pela dinâmica da situação, o policial também acabou se machucando ali nessa briga entre esse homem e os policiais, na hora que a polícia foi até a casa dele para prendê-lo, tá? E a polícia diz também que ele teve outras passagens, outros problemas também com o setor policial, já era muito conhecido, né? A família, claro, alega que não precisava ter tirado a vida dele, mas os policiais alegam que fizeram isso porque não encontraram outra forma depois que ele teria jogado pedra nos policiais. Os policiais, inclusive, machucou na ocorrência, retirado a arma da mão deles. É as versões que cada um, agora a família de um lado, a polícia do outro, mas que tudo vai ser investigado. O que é fato é que as câmeras realmente flagraram, né? O circuito flagrou, registrou o momento em que ele pula ali o muro do cemitério, estava olhando carros ali na região, segue essas duas mulheres e aí ele acaba cometendo um estupro contra elas porque as duas reconheceram esse homem como sendo o estuprador. Valentim, como ele conseguiu estuprar duas ao mesmo tempo? As informações que eles passaram para a gente lá, que a polícia investigar, é que ele teria usado um pedaço de pau, né, um pedaço de madeira, para deixar uma delas desacordada. Essa é que acabou tendo uma violência maior, né? O estupro foi realmente totalmente consumado, se é que você me entende, e a outra também acabou sendo abusada sexualmente, porque ali com receio de ter sido agredida na hora que ela viu a amiga no estado que estava, né? Falei, vai matar minha amiga, e elas ficaram juntas ali, e aí depois que ele saiu, elas chamaram a polícia e reconheceram, sem sombra de dúvidas, que aquele homem era o estuprador, tá? Isso que é importante ressaltar, e aí depois a polícia foi até a casa dele, houve esse confronto, a família fala que não, né? A família fala que não precisava matar, mas a polícia alega que ele realmente estava muito violento, arrancou a arma de choque da mão da polícia, foi para a casa vizinha para não
arrancar o revólver da polícia, os policiais tiveram que atirar contra ele, porque era um homem muito violento, tá? Muito perigoso, muito violento, segundo os policiais. São as duas versões, agora a justiça é que vai acompanhar detalhes desse caso que aconteceu em Patrocínio Paulista e eu acompanhei de perto.